28. Gênesis 28. Nós vamos estar lendo do versículo 10 ao versículo de número 19. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, você pode pegar a sua Bíblia e analisar conosco os textos. De outra forma, eles estarão sendo projetados, aí você está tendo acesso a eles. Então, Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 19, texto bem conhecido da Igreja do Senhor. Diz-nos assim, pela projeção: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar, daquela cidade antes, era Luz. Senhor, aqui estamos nós para ouvir ainda mais a Tua palavra. Somos-te gratos pela permissão que o Senhor deu-nos de nesta noite te louvar. Obrigado por tudo que já fora feito neste culto, Senhor, pois é para Ti. Recebe-o como aroma suave. E agora, que o Senhor se apraça em trazer-nos o Teu recado, que a Tua congregação reunida nesta hora, ó Deus, absorva este ensino, e possamos pô-lo em prática no nosso dia a dia, e que assim a Tua palavra produza em nós, dia após dia, transformação. Obrigado, Senhor. Agora usa deste momento para falar em especial aqueles corações que estão meio que indiferentes à Tua palavra, ou aqueles que estão sedentos pela Tua palavra. Produz, ó Deus, a fé salvífica àqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que nesta noite haja salvação, onde quer que esta mensagem possa ser vista, possa promover a fé salvífica àqueles que estão a ver ou haverão. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de lançar a semente também através das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe e nos dê agora o Teu alimento, e que estejamos nós como ovelhas famintas em pasto verdejantes. Salva vidas
rogamos em nome e por amor do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Querido, nós vamos trabalhar o seguinte tema: pedregal de transformação. O que é um pedregal? É um lugar onde existem muitas pedras. É um lugar consistente, onde a quantidade de pedra ela é muito mais abundante do que outro material no solo. Então, vamos falar deste lugar de transformação. Bom, o texto que nós lemos, ele vem do seguinte contexto: Jacó estava fugindo para a casa do seu tio, com medo do seu irmão, que havia prometido matá-lo. E por que isso? Porque, dentre outras coisas, Jacó havia enganado, de um certo modo, o seu irmão e usurpado dele o seu direito de primogenitura. O nome Jacó, ele tem um significado: suplantador, enganador. Esse é o nome, o significado do nome de Jacó. Jacó era filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Ou seja, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque e Sara. Mas Jacó, nesse exato momento, ele estava passando por um grande problema na sua vida. E o problema era decorrente já de uma vida pregressa, onde cada vez mais ele tinha sido deformado, e agora ele estava precisando de uma transformação. E qual foi a solução? Vindo de sua mãe, vindo também dele: vou fugir para a casa do meu tio, para que não seja eu morto pelo meu irmão. Talvez, queridos, e com certeza, muitos aqui estão passando por problemas, por dificuldades. Muitos estão em busca de uma transformação, de uma mudança, de uma regeneração na sua vida. E talvez você vai assemelhar-se ao que estava passando Jacó. Então Jacó, ele estava precisando de um conserto, de remendos. Jacó estava precisando de uma mudança radical. Jacó estava precisando de um recomeço. Agora, cabe-nos uma pergunta: como mudar? Como mudar? Como recomeçar? Você pode até dizer: eu já tentei mudar, eu já tentei recomeçar e falhei. Talvez, queridos, você não seguiu alguns passos que nós, nesta noite, estaremos a indicar para você. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para recomeçar, para transformar, para mudar, é essa: enfrente os problemas. Enfrente os problemas. Versículo 10 do texto que nós lemos, bem simples. O que diz? Partiu, pois, Jacó da sua cidade, ali Berseba, para Harã. Ali ele estava com um problema, com sua família, com seu irmão. E Jacó, em vez de encarar o problema, resolver o problema, ele pensou: vou fugir, não vou encarar esse problema. Jacó fugiu com medo de seu irmão, pensando ser o irmão dele o problema. E geralmente nós fugimos do problema porque achamos que nós não temos nada a ver com o problema está ali, ele está personificado ali, não tenho nada a ver, por isso vou fugir desse problema. Mas Jacó achava assim: fugindo eu, tudo na minha vida vai mudar. Só teve um problema, irmão, que para onde Jacó de fato foi, o problema foi também, porque o problema era ele. O problema era ele, então não adiantou ele fugir, ele continuou com as mesmas dificuldades que ele tivera anteriormente na sua vida.
E muitas vezes, e quase que na sua totalidade, o problema somos nós mesmos. Mas nós não temos esta habilidade, esta capacidade de enxergar que o problema somos nós. E vamos sempre estar atribuindo aos outros homens, a Deus, as circunstâncias, ao país e muito mais. Mas a maioria do problema somos nós mesmos. O problema não era o lugar. Não, vou sair de Bersebas e vou até Padã Arã. Eu não sei se você já teve alguma experiência em vida, daquela pessoa que está aprontando num determinado lugar e diz, não, vamos mandar fulano lá para a cidade tal, vamos mandar ele lá para os parentes dele e tal, e lá ele vai mudar de vida. Não vai. Não vai. Você tem essa experiência, é que alguns têm essa experiência prática. Ele não muda. Porque o problema não é o local. Você só vai perder tempo, você só vai gastar dinheiro, você só vai transferir o problema daqui para ali. Então o problema é você, não é a sociedade. O problema sou eu. Amados, quando Deus não muda as coisas ao nosso redor, é porque o problema somos nós. Então o que Deus tem que fazer? Deus não muda o que está ao meu redor, porque Ele precisa mudar aquilo que está dentro de mim, o meu coração. Então Jacó, ele não encarou esta realidade, este princípio, que temos que enfrentar o problema de frente. Qual é o seu problema? Não adianta fugir, não adianta se esconder, encare de frente. É como diz o salmista, há um leão lá fora, diz o preguiçoso, serei morto se sair. Então você vai continuar sem poder sair, vai morrer de fome porque não sai. Então a melhor coisa é encarar o problema, é matar o leão. Pegue um bom rifle, uma boa espingarda e atire na cabeça do leão. Mate o leão. E aí você poderá sair. Então, queridos, primeira questão nesse assunto, de como fazermos o recomeço, de como transformar, encare de frente o problema, vá lá e olhe na cara dele, olhe no espelho, talvez você vai ver o problema no espelho. Segunda questão, que Jacó precisava fazer, e que cada um de nós precisamos fazer para que tenhamos transformação, é esta: descanse no Senhor. Versículo 11, Giovanni, olha o versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Olha, há muitas pessoas que quando elas estão enfrentando o problema, então elas passam por uma insônia, elas não conseguem dormir. Eu já ouvi pessoas que dizem, eu estou com 3 dias que não prego os olhos. Elas usam essa expressão. Agora eu pergunto, vai adiantar alguma coisa diante do problema você ficar acordado? Não. Pelo contrário, a sua mente continua em turbulência. Eu já sou o contrário. Quando eu estou com problema, aí é que eu durmo. Você pode dizer, eu não acredito. Então pergunte à irmã Vânia. Quando eu estou com problema, aí é que eu durmo. Eu já sou o contrário. Então descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Jacó estava em um lugar inóspito, perigoso, porque ali havia animais ferozes. E ele simplesmente pegou a pedra, que poderia ser um problema, fez-la como travesseiro e dormiu, descansou. Diante do problema, meu querido, o que você tem que fazer? É descansar
no Senhor, esperar no Senhor, esperar ser norteado por Deus, o que você deve fazer, o trilho que você deve andar. Não adianta se escabelar, não adianta gritar, não adianta espernear, não vai resolver. Quer ver um negócio? Eu costumo dizer, você está endividado. E alguns, nesse desespero, pegam uma corda, passa no pescoço e tira a sua própria vida. A pergunta é, com isso você pagou a dívida? Com isso o indivíduo pagou a dívida? Não, a dívida continuou. Então eu costumo dizer que quem deve estar preocupado com a dívida não é quem vai pagar, mas quem vai receber. Então quem deveria não dormir não é o devedor, mas é aquele que precisa receber. Então por que se desesperar? Se não tem o dinheiro, fazer o quê? É ir lá no credor e dizer, olha, eu quero lhe pagar, porém não tenho dinheiro no momento. Vou em busca do dinheiro, quando eu tiver esse dinheiro eu lhe pago. Pronto, e descansa. E vai em busca do dinheiro na tranquilidade do Senhor. E o que ele vai fazer com você? Esperar. Ele vai ter que esperar. Então, queridos, descanse no Senhor, aprenda a descansar no Senhor. É lógico que para Jacó era um momento difícil, por vários motivos. Descansar neste ambiente não propício, cheio de pedras, escorpiões, chacais, até leões existiam naquela região. Ele não se reclamou, não estou na minha tenda, falta-me as minhas túnicas, etc. Não, o que ele olhou, achou pedras, só existia pedra, pedras e mais pedras. Procurou ali a melhorzinha, colocou ali e a fez de travesseiro. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós estamos, ainda nem caímos no poço, ainda nem chegamos no fundo do poço, mas já estamos desesperados. Jacó pegou aquela pedra e disse, que maravilha, lisinha, que vai dar um travesseiro, beleza, e dormiu, descansou no Senhor. Então, em vez de estarmos nos lamuriando pelo que não temos, façamos bom uso daquilo que temos. Sejamos agradecidos a Deus e descansemos no Senhor. Descansar no Senhor não é atitude de preguiçoso, porque descansar no Senhor é buscar em Deus orientação para poder partir, para poder seguir, para poder dar prosseguimento. Porque pode muitas vezes a pessoa compreender que descansar no Senhor é simplesmente armar uma rede e ficar na sua preguiça ali balançando. Não, não é isso. É aquele momento onde não estamos vendo a luz no fim do túnel e a solução é buscarmos no eterno. E para que a minha mente possa receber a comunicação de Deus, ela tem que estar fresca, ela tem que estar aberta, ela tem que estar adubada para o Senhor. Então, no meio do tiroteio, no meio da angústia, no meio do desespero, Deus vai falar a mim e eu não vou ser perceptível, não vou entender. É necessário que descansemos em Deus. Às vezes, é como se nós orássemos a Deus, entregando um problema. Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim esse problema, fique com esse problema. E Deus está dizendo, abra a mão, mas eu não quero abrir a mão, abre a mão e eu não quero abrir a mão. Deus não pode receber este problema. Então, quando eu não descanso no Senhor, eu não estou entregando o problema para Deus. É mais ou menos aquilo. Nós oramos a Deus,
E aí dizemos: mas será que Deus vai de fato me abençoar? Será que de fato Deus vai resolver? Então eu não estou descansando no Senhor. Não estou descansando. Queridos, Jacó fez uso do que tinha no local: pedras e mais pedras. Nossa infelicidade é porque nós não desfrutamos o que temos, mas sim murmuramos pelo que não temos. Tá? Ou seja, nós não usufruímos do que temos e nos tornamos murmuradores daquilo que não temos. Isso traz-nos infelicidade. Infelicidade. Então, se alguém diz: eu sou infeliz, provavelmente ele não está fazendo bom uso daquilo que Deus já lhe concedeu. Às vezes é difícil, é cansativo, é doloroso mudar. Às vezes também nós nem queremos mudar. Mas para mudarmos de direção, às vezes é preciso fazermos a meia volta. É ir nessa posição e darmos meia volta volver, voltarmos de direção. Isso chama convertimento. Então, se não tivermos propenso a mudarmos radicalmente de direção, não obteremos a transformação. Se quisermos fazer meia mudança, só vou mudar um pouquinho para cá, mas vou continuar na mesma direção, a transformação não vai ocorrer na minha vida, não vai ocorrer na sua vida. Então temos que ser radicais nesta hora, radicais. Mas ainda dentro dos nossos conselhos, a terceira coisa que eu indico a você e a mim também fazermos para termos recomeço, mudança, transformação na vida é esta: sonhe em Deus. Você talvez diria: não, você está errado, sonhe com Deus. Não, sonhe em Deus. Sonhe em Deus é diferente. Versículo 12, Giovanni. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sabe por que Jacó sonhou com Deus? Deus colocou este sonho para poder fazer o prelúdio da conversação. Eu não posso nem dizer conversação, né? Porque foi meramente uma palavra única de Deus. Mas Deus viu a mente de Jacó preparada para aquilo ali. Não fora um pesadelo, foi um sonho, e um sonho bom. Naquelas pedras, irmãos, que era um lugar totalmente despreparado, não era um jardim, não era um manancial, não era um oásis, um pomar ou coisa dessa natureza. Era pedra, pedra. Jacó pôde perceber que ali era a base exatamente da escada que os anjos de Deus subiam e desciam, levando as orações e trazendo as bênçãos. Sabe por quê que às vezes não há transformação na minha vida? É porque eu estou esperando o tempo certo, o local certo, mas o local de transformação é aqui, é ali, é onde você estiver, o momento que você estiver, é se orar. Às vezes os obstáculos que encontramos são degraus para a nossa subida, para a nossa vida.
Em vez de reclamarmos dos problemas, façamos desses problemas degraus. Tudo aquilo que for um obstáculo na sua vida, preste bem atenção. Tudo aquilo que você julgar ser um obstáculo na sua vida, faça desse obstáculo um degrau. Eu só sei trabalhar com eficiência se for pressionado. E eu gosto de desafios. Se eu não tiver desafiado, eu não sou eficaz. Se eu não tiver pressionado, eu não consigo desenvolver tão bem. Tem pessoas que já é o contrário. Se alguém pressiona, não me aperreia não, porque senão, pois eu já sou o contrário. Então cada pessoa tem uma maneira de reagir diante dessas questões. Mas uma coisa eu sempre faço na minha vida: aquilo que é obstáculo, eu não o vejo como obstáculo, eu vejo como um degrau para alcançar outros patamares da vida. Só que algumas pessoas, tudo aquilo que é um obstáculo, ela diz: é muita dificuldade na minha vida, é problema demais, é muita coisa. Aprenda a transformar os obstáculos como escada para você subir. Jacó não se reclamou. É preciso sonhar em meio às mudanças. Quando Jacó descansou, viu que Deus estava trabalhando. Ali estavam os anjos, levando as orações, anjos trazendo bênçãos. Então Jacó percebeu que Deus não estava inerte. Não, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Qual é o problema? Mas eu não estou sentindo, pastor, não estou percebendo, as coisas não mudam. Bom, o problema não é Deus, Deus está trabalhando. Os anjos estão trabalhando. O local onde você está é o sopé da escada de Deus, é a base, é a estrutura, é o baldrame, é o alicerce da escada de Deus. E os anjos estão subindo e descendo. Cabe você, cabe a mim percebermos isto. Então o problema não é Deus. O problema sou eu que não estou sonhando em Deus. Esse é o problema. Então não use também o passado como aquele passado de insucesso, como um pesadelo para os sucessos do futuro. Porque uma das grandes dificuldades nossa é o seguinte: que nós já vemos um futuro fracassado em virtude de um passado que tivemos frustrado. É mais ou menos assim. Na igreja é muito comum. Nós nomeamos alguém para um cargo e ele declina. E ele diz: não, olha, eu já trabalhei, e aí teve problema, não fui bem sucedido, e etc. Então muitos crentes que outrora foram operacionais dentro da igreja local, hoje eles são crentes meramente de banco. Por quê? Por causa de um passado fracassado que deslustra um possível futuro de sucesso. Então, queridos, passado é passado, o passado passou, já está dizendo, não é para ele ter interferência ou ingerência no meu futuro. Aquilo que passou, passou. Se você viver agarrado ao passado desta forma, você não terá sucesso no futuro. É um futuro garantido de insucesso. Jacó poderia muito bem ter sonhado com Deus e ter dito: Senhor, mas não dá para mim, porque minha vida não tem sido conforme o Senhor quer. Eu tenho sido um homem enganador,
não dá para mim. Ele não pensou desta forma. Então, queridos, fazendo aqui novamente, mais uma vez, uma recapitulação. Se nós queremos mudar, se nós queremos recomeçar, primeira coisa, enfrente os problemas, não fuja dos problemas. Boa parte dos crentes que migram de igreja para igreja é porque aconteceu um problema ali, aí ele, em vez de resolver o problema, não, eu vou para aquela outra igreja. Beleza. Segundo, descanse do Senhor. Muitos crentes não têm sucesso porque eles não dão credibilidade ao Senhor de que o Senhor é soberano e que até um fio de cabelo da sua cabeça só cai com a permissão de Deus, e nisso vem o insucesso. Terceiro, sonhe em Deus. Aquilo que fora negativo no passado é passado. Tenha sonhos, veja novos horizontes, vejam as bênçãos que os anjos estão trazendo para você. E quarto, ainda não falamos, falaremos agora, versículo de Números 13 até o 17. Creia na presença de Deus. Vamos lá, Giovanni, do 13 ao 17. Creia na presença de Deus. Olha aí. E eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, que no caso era avô, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. 17, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Talvez você pergunte assim, mas Deus, ele não é onipresente? Ou seja, está em todos os lugares? Não era esta a crença ali. A crença é que havia deuses regionais, e que o Deus eterno, ele tinha os lugares onde ele agia, onde ele mantinha contato com o seu povo, que ali Deus não ia estar presente. Observe que hoje, no nosso Brasil, toda cidade ela tem um chamado, um padroeiro, um protetor. Aqui mesmo em Timon, São José, né, o padroeiro de Timon, ou seja, o protetor de Timon, a visão católica. Na realidade, Jacó percebeu a soberania de Deus em todos os lugares, percebeu a onipresença de Deus em todos os lugares. E ali aconteceu algo extraordinário. Deus está perto, concluiu Jacó. Muitas vezes, irmãos, estamos passando por um problema. Às vezes a nossa vida não está tão bem espiritualmente, e o pensamento que a maioria dos crentes tem: Deus está distante de mim. Não, Deus ele não fica distante de você, Deus não fica distante de mim. Nós é que nos distanciamos de Deus, mas Deus, eu fugindo de Deus e Deus indo atrás. Deus está ali a todo momento para fazer comigo o recomeço. Eu é que me afasto de Deus, eu é que busco me distanciar de Deus.
Então Deus está perto, foi o que exatamente Jacó entendeu. Onde nós nos achamos, da maneira como nós nos achamos, Deus está perto de nós, querendo nos abençoar. Em todos os lugares, as bênçãos de Deus nos acompanham, conforme o versículo de número 15, Giovanni. Joga aí só o 15. Então não tem como fugir. O Salmo 139, nós vamos ler aqui só o 15, mas falando um pouquinho, o Salmo 139, o autor ele narra essa questão: para onde eu me ausentarei do teu espírito? E ele diz: olha, se eu desço a mais profunda da terra, lá ele está. Se eu subo ao mais alto céu, lá ele também. Ou seja, então Deus está conosco, não tem como fugirmos. Olha o pensamento de Jonas: vou fugir para Tarsis, vou fugir de Deus. E Deus mais ou menos diria ali para ele: tu é muito tolo, eu estou em todos os lugares. Olha o versículo 15. Então a bênção do Senhor, ela nos acompanha, queridos. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores. Compreenda o texto. Então independe de onde você vai. Ontem eu fui à União, cidade de União, e Miguel Alves. E para quem conhece ali, União, muito bom, asfalto bom, mas não tem acostamento. E passa ali aquelas carretas que chamam de Julietas, transportando cana. Então são 3 carretinhas coladas ali, e ali eu puxando. Então torna a estrada muito apertada. No entanto, nós não encontramos animais na pista. Só que de União até Miguel Alves, muitos animais, jumento, gado, muitos animais mesmo. Ora, queridos, à noite, então a gente tem que entregar nas mãos do Senhor a viagem. Senhor, estou nas tuas mãos. O carro é bom, a gente pensa que o motorista é bom, mas não resolve não. Então, Senhor, estou nas tuas mãos. E taca 100, 120, é o jeito. Estou nas mãos do Senhor. Então só o Deus mesmo para nos proteger. A escuridão da noite ali. Então temos viajado bastante agora, ultimamente, aí nas cidades do Piauí, questões de obreiro, coisa assim. Peço até oração aos irmãos, que Deus esteja nos protegendo. Então, querido, é Deus, a bênção do Senhor nos acompanha. Estamos a mandato do Senhor, a missão do Senhor, então, Senhor, estou à mercê de Ti. Muitas vezes nós é que não percebemos esta presença conosco, conforme o versículo 16 do texto. Deus está com você. Pastor, mas eu não estou tão bem espiritualmente. Jacó também não estava. Mas você é filho de Deus. Então, pastor, quer dizer que eu devo continuar? Não. A nossa mensagem é exatamente isso: transformação, recomeço, mudança. Onde há trevas, a presença do Senhor brilha como uma forte luz. E para finalizarmos, versículo 18 e 19, mais uma vez: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Talvez você não vai entender muito bem, sei que não, mas no Velho Testamento, eles faziam o altar, ele fazia com pedra, e ali derramava azeite sobre aquelas pedras. Era uma atitude de adoração a Deus, que nós não vamos querer entrar em detalhes, porque a mensagem é outra. Versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel,
O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. A última coisa, irmãos, para que haja essa mudança, erga um altar para Deus. Que a minha vida, que a sua vida seja um altar. Notemos que aquela mesma pedra que poderia ser obstáculo no progresso de Jacó, ele a usou como travesseiro para descansar em Deus, e agora ele a usa para ser a base daquele altar, certo? Daquela aliança que ele estaria tomando agora com Deus. Observe que a mesma coisa, o objeto da natureza, que poderia ser obstáculo, foi-lhe travesseiro, e agora é símbolo do objeto que faz contato entre Jacó na sua adoração a Deus, a pedra. Note que em um só lugar teve todas essas benéficas, um lugar sem nenhuma visão de esplendor. Erga um altar na tua vida, dedique-se ao Senhor na oração, no estudo da palavra, dedique ao Senhor no culto, seja ele individual, seja ele coletivo, viva para Deus, e você vai desfrutar essa transformação. Estávamos estudando hoje na classe, e lá Efésios capítulo 5, ali no 19, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aí algumas traduções diz, mas que sejam cheios do Espírito Santo. Na realidade, aí eu disse, olha, essa expressão aí, no grego, se você observar lá, é pleroste, que significa o indivíduo sofrendo ação, está na voz passiva, sejam cheios do Espírito Santo. E aí eu tentei rapidinho falar. Qual é o problema de muitas pessoas? É que elas querem fazer a transformação da sua vida pela sua própria força. Não, quando eu resolver a minha vida, deixar de beber, deixar de fumar, aí eu vou ser um crente. Queridos, você não consegue transformar a sua vida, você não consegue. A transformação, ela é oriunda de Deus, nós simplesmente descansamos, damos o lugar. É como se você pegasse um vaso, adubasse ele, molhasse e disse, Senhor, agora planta a semente, Senhor. É Deus. Lá disse, olha, sejam cheios, ou seja, sofram a ação, deixe o Espírito Santo encher a vida de vocês. Pleroste, a palavra no grego. Então Jacó, diante daquilo ali, ele disse, não vou simplesmente adorar a Deus. Pegou aquela pedra, colocou ali, derramou azeite, e o texto não continua, mas certamente essa ação de fazer o altar e derramar azeite era uma ação de adoração. Então com certeza ele louvou a Deus, agradeceu a Deus. É isso que precisamos fazer. Só que nós queremos fazer coisas onde essas coisas venham transformar-nos para Deus. Não, as coisas elas são consequências na nossa vida, conforme Efésios 2:10, da transformação já ocorrente em nós pelo Espírito Santo. Então nesta noite, você que está aqui, não tente mudar a sua vida, simplesmente diga para Deus, Senhor, inunda a minha vida, transforma a minha vida. E o que você vai fazer? Mantenha-se em oração, estudo da palavra, deixe Deus, e você vai ver que aquilo na sua vida, que tanto você desejou mudar, e não conseguiu, aí você vai perceber que mudou.
O espírito mudou. Essa é a transformação. Agora, resumindo e concluindo, aprenda a transformar os problemas em motivos de oração e bênção. Não murmure. O problema vou colocá-los em oração e bênçãos. Transforme esses problemas em bênçãos. Às vezes nós não vemos Deus agir. Sabe por quê? Porque não paramos para ver a sua presença ativa em nós. Não paramos. Pode ser em meio a um problema, exatamente que Deus quer abrir a porta dos céus para você. Deus já tentou abrir as portas dos céus na bonança, mas eu não escutei, eu não deixei. Então Deus diz: olha, pois eu vou criar um problema, vou deixar você envolver-se num problema, para que você possa descobrir as portas dos céus. E Jacó descobriu em meio ao problema. Esse lugar não é outro lugar senão, diz ele, a casa de Deus, a porta dos céus. Faça nesta noite deste lugar a porta dos céus para você. Faça deste lugar nesta noite o sopé da escada de Deus, anjo levando as orações e trazendo a bênção também para você. Não pense, eu vou mudar, depois não. Deus quer transformar você nesta noite. Se você está vendo, se achando num lugar de pedras, é o lugar de transformação. Se você está se vendo num oásis, é o lugar de transformação. Se você está se vendo num pomar, é um lugar de transformação. Se você está se vendo num deserto, também é um lugar de transformação, porque Deus está nesse lugar. Que Deus te abençoe. E eu quero perguntar a você que veio aqui, não foi à toa, não foi por causa de um convite de um irmão. Você veio porque o Espírito Santo marcou este momento para você. Talvez você diga: não, pastor, não foi por acaso. O Espírito queria que você ouvisse essa mensagem, e Ele quer mais, quer transformar a tua vida nesta hora. Daí, enquanto a igreja ora, eu pergunto a você: você quer neste momento colocá-lo como o ponto de partida para a transformação de Deus na tua vida? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A igreja está orando, e você vai fazer assim: vai levantar uma de suas mãos bem alto, para que eu veja, e nesse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou colocando Jesus na minha vida, eu quero que Ele transforme a minha vida, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador. Aí eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você pode levantar a sua mão bem alto, e nós vamos estar orando por você. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que você ouviu, entendeu. Agora é a sua partida dizer a Jesus: Senhor, eis-me aqui. É a sua partida em encontro a Ele. Não fique parado. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai assim, levantar uma de suas mãos bem alto, e com esse simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou recebendo Jesus na minha vida como Senhor, como meu Salvador. Talvez você diga: por que Ele está insistindo? Porque aquilo que é bom, devemos insistir em dar àquele que
Não tem. Daí eu pergunto mais uma vez, e pela última vez: alguém entre nós que nesta noite deseja dizer sim recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Se não há, eu encerro aqui esse convite, mas que o Senhor continue abençoando você, concedendo outras oportunidades de ouvir do Evangelho, e que em uma dessas oportunidades você faça realmente o seu compromisso, tome o seu compromisso com Ele. Irmãos,